porque eles eram seminômades, viviam atravessando o deserto. E essa letra aí, às vezes ela não tem som nenhum, às vezes ela tem som. Gomorra se escreve com essa letra. Aqui ela vai ter um som de R mesmo, um pouco respirado, por isso que foi transliterado com H. Né? Então, confiemos, então, que o Josué foi lá e disse que é bom. Então, ele é um de nós, ele é igual a nós, ele vai dizer, ele é em tudo igual a nós, sem ter pecado. Aí, tem gente que diz logo, então não é igual a nós temos pecado. É sim, gente, porque, tudo bem, eu tenho pecado, sou uma pessoa pecadora, mas eu não sou critério de humanidade para ninguém. Imagina se eu vou comparar uma pessoa comigo mesmo para saber se a pessoa é humana ou se é um robô ou se é um cachorro. Eu não sou critério de humanidade para ninguém. Ele é que é a expressão exata do ser de Deus. Ele é que é a imagem de Deus. Ou seja, ele é que é o caráter de Deus. Então, ele é que é o humano. A imagem e semelhança de Deus é Adão, é o ser humano. Ele é que é o humano. Eu me comparo com ele e vejo se estou sendo humano ou não. Quanto mais pecado eu tiver, eu estou vendo que eu sou mais desumano, menos humano e mais humano. Se a gente estiver lá no Pirambu, aquelas senhorinhas vão dizer lá do traficante que matou uma pessoa lá, é um desumano. Sabe muito bem o que é ser desumano. Aquilo ali não é uma coisa que ser humano faz. Certas atitudes não são humanas, não são atos humanos. Não adianta ter a aparência humana sem ter atos humanos, um agir humano. É desumano. Então é assim, ele é um de nós, ele é igual a nós. E é por causa dele, a gente levando em conta essa humanidade dele, que nós vamos atravessar o deserto. Porque se fosse para ele mostrar para a gente como atravessa o deserto sem ser humano, ele não teria assumido a nossa carne, a nossa existência. Ele teria se materializado, ele teria vindo como anjo e dizer, é por aqui, pessoal. Mas ele atravessou o deserto sendo um de nós, ele atravessou a vida humana. Lá na frente, a carta aos Hebreus vai dizer, né, que ele atravessou a nossa carne, a nossa existência. Ele foi um de nós, ele sabe muito bem o que é ser traído, ele sabe o que é sentir dor, ele sabe o que é ser rejeitado, ele sabe tudo pelo qual a gente passa, que os anjos não davam conta de saber. Os anjos estão na esfera muito alta para saber dessas coisas. Então, ele é o melhor representante, ele é o qualificado mesmo para nos representar, e por isso é que ele pode ter misericórdia, e por isso que Deus Pai deu a ele o poder de nos julgar, porque ele é um de nós. Ele senta naquela arca da aliança, ele é o juiz, porque ele é um de nós, seria injustiça demais colocar alguém que nunca foi humano, que não entende o que é a nossa humanidade, para dizer se a gente está certo ou errado. Ele é o critério do julgamento. Eu sei se estou certo ou errado olhando para ele, não é olhando para a doutrina, não. É numa experiência com ele que eu sei se a minha vida está sendo humana ou não. Certo? Então ele é capaz de nos representar porque ele é um de nós. E aí a carta aos Hebreus usa o verbo grego simpatel, que está aí em azul. Daí vem a palavra português simpatizar. Simpatizar, sim, em grego quer dizer o com, do latim. E patel é o verbo de sofrer. O sofrimento próprio de quem é uma criatura, a dor física e a dor psicológica. Isso é patel, é sofrer, que é pássio em latim, né? A paixão. Então ele tem compaixão, ele simpatel, ele, né? Se condói, porque ele passou, ele sabe como é que é. Então ele é que pode ter compaixão, ele é que pode ter simpatel, porque ele é um de nós, ele sabe muito bem o que a gente sente quando a gente sente certas coisas. Tá? Por quê? Porque ele foi provado, ele viveu a prova, ele passou pela prova. Eu estava lá em Campo Grande, estava almoçando com um seminarista, e não sei como saiu a história das tentações de Cristo. Aí ele foi assim, sim, mas eu acho assim que Cristo não foi provado, não.
Não foi testado, não foi tentado, não. Afinal de contas, ele era Deus, desse jeito. Então, e Deus não pode ser provado, testado. Ele disse, opa, que as tentações de Cristo querem garantir a humanidade de Jesus. Somente o ser humano pode ser provado, pode ser testado, pode passar pela prova. Ninguém mais pode passar pela prova. Então é uma farsa a humanidade de Jesus. Então se alguém o rejeitou e ele não sentiu vontade de se tornar magoado e fazer daquilo ali uma mágoa, então ele é uma farsa, ele não é humano. Então é porque ele venceu essa prova que ele nos dá condições de vencer as provas que a gente passa. Ele tem compaixão porque ele foi provado. As pessoas só pensam nos poderes de Jesus, só pensam na perfeição de Jesus. Esquece que ele, quando ele demorou a colocar alimento na barriga, ele sentiu fome. A Escritura diz, e sentindo fome, teve vontade de transformar aquelas pedras em pães, porque ele podia fazer isso. Para não sentir fome, mas não fez. Porque isso seria um privilégio, ele preferiu viver, saber o que é sentir fome. É isso que está dizendo. Então ele diz assim, olha, ele só pode realmente ser o propiciatório, ele mesmo é o caporete, ele mesmo é a parte da misericórdia, porque ele passou pelo que a gente passa. E não fez disso um motivo para pecar. Porque nós fazemos de tudo um motivo para pecar, para ser transgressor. Eu estou com fome, então eu mato já um ali. Não é? De tudo a gente faz um motivo para pecar. De tudo, de bom e de ruim a gente faz um motivo para pecar. Para se contrapor a Deus. Então ele passou por essas coisas todas e não fez essas coisas todas se tornarem um motivo de pecado. É isso que está dizendo. Não se aproveitou de nada, nem de bom, de ruim, para ficar contra Deus. Para agir contra a lei de Deus. Então por isso ele pode sentar e julgar. Aí que ele diz, coragem e eu venci. Exatamente. Eu venci todos esses desafios do deserto. Eu venci. As tentações de Cristo são as tentações dos judeus no deserto, dos hebreus no deserto. Tentação da comida, maná e codornize, pedra em pão. Tentação de quê? De se rebelar contra Deus, vou ver se Deus está ou não está nesse deserto. E aí quer a prova de que Deus existe, que Deus está ali. Não é? Que é lá na de Jesus, lança-te daqui para baixo, que aí você obriga Deus a mandar anjo, porque senão você cai lá embaixo. Tentar Deus, testar Deus, se Deus existe, Deus faz. Como tem gente aí dizendo nas igrejas, um dia desse fiquei horrorizado. Teste, pegue e dê aqui tanto que você vai ver. Teste Deus para ver como Ele te dá um apartamento. Isso é proibido, isso é a tentação de Cristo. Não tem que testar Deus, você tem que obedecer Deus. Eu tenho que obedecer Deus, não tenho que pressionar Deus para agir em meu favor, não. Tenho que obedecê-lo. E a outra é a idolatria, o bezerro. Tudo isso eu te darei se prostrado me adorares. A idolatria é não ter Deus como o amor a Deus acima de todas as coisas. Se diminuiu assim, colocou qualquer coisa, se comparando com Deus lá, qualquer situação, pessoa, coisa, já é idolatria. Deus tem que estar acima de tudo. Ser Messias não está acima de amar a Deus. Ser Messias do jeito que Deus quer, na cruz. E não tomando o lugar do imperador romano. Entende? Essas são as grandes tentações. E que são as mesmas tentações do jardim. Alimento. Você pode comer de todos os frutos, menos desse. Depois, testar a Deus. Mas vocês acham, diz a serpente, que vocês vão morrer? Isso é mentira. Vocês vão se tornar igual a Deus. Ó. Depois, sabe o que Deus disse e faz o que a outra voz disse. Idolatria. Pronto. São as mesmas coisas. São as tentações do ser humano, são a tentação de Israel e ele conseguiu ser aprovado nisso tudo.
Professor, Sim. a senhora se incomodaria de comentar que porque o que a senhora citou, passagem das igrejas evangélicas, geralmente acontece em igreja evangélica, por Deus aprova. Como Algumas, né? A experiência lá, ele sempre cita esse texto do profeta Malaquias, onde ele, pelo menos essa versão aqui, Deus diz: ponham-me à prova, trago os dízimos da casa do Senhor, ponham-me à prova, e o Senhor me amarei mesmo. Aí tem outro contexto, de por Deus à prova. Porque não é a questão de tradução, né? O que está dizendo é: confie em mim. Porque é o seguinte, os levitas não têm terra, não têm como plantar e não têm animais. Eles vivem para fazer os rituais. Então eles têm que comer. E eles têm, então, o que levavam? Levavam para os levitas, porque os levitas estão entre os pobres. Levita quer dizer não ter terra. Todo mundo ganhou sua porção de terra lá na terra de Israel. O levita não ganhou nada. Então, se você ganhou sua porção de terra, plantou, você tem que repartir com o levita que não ganhou terra. Você tem rebanho, o levita não tem. Ele não tem uma terra para criar rebanho. Então, o que você faz? Você pega o seu rebanho e você leva para lá. E você acha que você vai ficar mais pobre por causa disso? Uma das formas que esse texto do Levítico Urabá fala da força do povo de Israel, que eu comentei com vocês, que o povo de Israel era mais forte do que os outros povos, porque conseguia colocar a lei em prática. Ele cita, por exemplo, o 7º ano. Ele diz, olha, uma prova de que os hebreus são mais fortes do que as outras nações é que os hebreus dão dízimos. Eles não têm medo de passar fome por pegar o que é deles e repartir com o outro. Eles têm o 7º ano. Eles têm o 7º ano, eles não podem plantar, eles não podem colher, eles não recebem nada no 7º ano, pagam impostos e não reclamam, né? Não é? Uma pessoa dessa, um povo desse só pode ser muito forte, porque é muita exigência. Então eles estão dizendo, confie e veja se Deus não faz isso por você. Se você vai ficar mais pobre só porque você repartiu. É isso que o texto de Malaquias está dizendo. Confie em Deus e veja. Faça a experiência. Você não vai ficar mais pobre porque repartiu o que você recebeu. Com quem não tem, porque o levita não tem. E aí é que estava, que o levita recebia aqueles mantimentos, não era dinheiro, recebia aqueles mantimentos para sustentar a si e a sua família. Ele não recebia mantimento para enricar. Ele recebia aquilo que era necessário para ele se manter. E aqui nós vamos ter essa questão do dízimo, vamos falar do Melquisedeque. Aí vamos ver por que, né? Mas não hoje. Então, a palavra aproximemo-nos aparece 7 vezes na carta aos Hebreus. É um termo muito forte. Em grego é proseromai e em hebraico é karab. Aproximar-se era o termo usado para o ritual. Na escritura diz assim, e o sacerdote aproximou-se. Não precisa mais dizer nada. Se fosse aqui em português, diz assim, aproximou-se de quem para fazer o quê? Mas quando diz na escritura, o sacerdote aproximou-se, ou fulano aproximou-se, está dizendo, aproximou-se do altar para realizar o rito. Para realizar. Tanto que Corban, como tem dito também o Haroldo Dutra Dias, eu estou mencionando porque muitas pessoas que escutam pela internet estão acompanhando também o estudo dele, o termo Corban vem, que é a oferta, qualquer que seja a oferta, chama-se Corban, pode ser de óleo, de animal, de frutas, seja lá o que for. Corban quer dizer aquilo que é colocado na proximidade do altar, sobre o altar. É a mesma palavra aí, a mesma letra, essas letras azuis aí, o K, o Q, o R e o B. Corban e Karab, mesmas consoantes. Então, aproximar-se foi até uma coisa que quase que eu me dou mal na defesa da minha dissertação de mestrado. Porque na minha dissertação de mestrado sobre a carta aos Hebreus, né, aí você sabe, aquela banca aproveita que está na faculdade jesuíta para cada um mostrar que sabe, né?
mostrar para os jesuítas como, sabe, tinha muita gente curiosa sobre Hebreus estava lá. E de pessoas de diversas religiões. Tinha gente do judaísmo, tinha espírita, tinha católico, tinha evangélico, tinha gente que não era nada, tinha um povo simples da pastoral. Tinha uma representação da Faculdade de Mariana, tinha um padre da CNBB, padre Videls, tinha de tudo. E aí as pessoas olhavam, nossa, a Ilha consegue juntar esses grupos que não se juntam nunca, né? E aí, o que é isso? Isso é a carta aos Hebreus, gente. Todo mundo é curioso, seja lá onde que foi o que estiver fazendo. E então, o padre Côniges, que é dos jesuítas, idoso, sábio, profundo conhecedor da Bíblia, deixou os outros mostrarem a sabedoria que tem. E depois que eles se pavonaram para um lado, pavonaram para o outro, e era pavão para cá e pavão para lá, e todo mundo querendo me derrubar, ele fez só uma pergunta. Ele disse assim, Aila. E essa pergunta poderia ter destruído toda a defesa. Aila, você usa o verbo aproximar-se num sentido existencial, tipo eu lhe dar um abraço. Mas o verbo aproximar-se é o verbo que é usado somente para o sacerdote e significa realizar um rito no altar. Aí eu eita, diacho. Respirei fundo e disse assim, acontece que como o sacerdócio de Jesus e a liturgia que Jesus realiza é uma coisa na vida dele e não num santuário, nem num altar, Jesus modificou totalmente o verbo aproximar-se e lhe deu um sentido existencial. Aí o padre respirou e disse, estou satisfeito. E por isso eu ganhei 10 pontos. Mas olha o sufoco, né? Porque realmente o verbo carabe, que em grego, na escritura, é proseromai, é um verbo do culto. Não é um verbo para eu estou próxima de vocês, eu estou próxima da Bíblia. Não, era um verbo usado para o culto, para a realização do sacrifício. Não é? Mas na carta aos Hebreus é. Então ele diz assim, aproximemo-nos do trono. O trono? Não é a arca o trono? Da graça. Da graça por quê? Por causa do propiciatório, da misericórdia. Aproximemo-nos do trono da graça. Então, aproximar-se do trono da graça é ir para a igreja, é ir para uma reunião espiritual, é entrar no seu próprio eu, porque o trono da graça tem que estar no meu coração, ele tem que estar no centro da minha consciência. Não é ir para lugar nenhum, não ser para dentro de mim mesmo. E se eu vou para algum lugar, como os israelitas no deserto, é porque primeiro eu fiz esse movimento para o centro. Como eu faço esse movimento para o centro, todo dia eu estou ali diante da tenda da reunião, aí eu posso avançar no deserto desse jeito. Mas o movimento para fora é posterior. Ele disse, já que ele é um de nós, que ele simpatiza, que ele tem compaixão, que ele sabe o que a gente passa, que ele passou pelas mesmas provas que a gente passa, e ele venceu essas provas, ele é a garantia de que eu posso vencer as provas. Então, o que eu tenho que fazer? Me aproximar do trono da graça, porque eu olho aquela arca, que agora é Jesus, eu não vejo mais tábuas da lei, o que eu vejo é alguém que pode me compreender, porque passou pelas provas, porque eu me aproximo do trono da graça, do trono da compaixão. Por quê? Porque o trono da compaixão é alguém que passou por esse, teve músculo, teve sangue, teve sentimentos, teve raiva, chorou, perdeu o ente querido, chorou. João morreu, ele chorou. Teve medo da morte. A carta aos Hebreus diz que ele chorou com medo da morte que ele ia passar, porque ia doer ir para a cruz. Nenhum evangelho diz que ele teve medo de morrer na cruz. Diz que ele chorou, diz que ele pediu, Pai, afaste de mim esse caso, que ele orou, não faça com que eu passe por isso não, por favor. E se ele passou, foi por nossa causa, porque ele mesmo não precisava não. Está entendendo como é que é? Então, se eu me aproximo do trono da graça, lá dentro de mim, no meu coração, no centro de mim mesmo, tem que ter a certeza de que ele tem compaixão, porque essa dívida é impagável. A dívida é impagável. Tem lá aquele senhor, aquele rei que chama um servo e diz assim, paga o que tu me deve. O servo diz, eu não posso. Então a minha família toda vai ser vendida como escrava e tudo, e ainda não vai conseguir pagar.
Gerações, os meus descendentes não vão pagar. Ele disse, tudo bem, já que é assim, deixa para lá. Para ver o que acontecia, né? Teve misericórdia. E aí o que ele fez? Colocou o colega na cadeia que devia só um pouquinho. Aí ele disse, vem cá, agora é você que vai para a cadeia. Não porque eu não tivesse lhe perdoado antes. É porque você usou muito mal o meu perdão. Você usou muito mal a graça. Então veja, o que Deus é Pai, gente. Ele não está interessado em nos fazer sofrer. Na hora que a minha mãe colocava a gente de castigo, a gente chorava. Botava num canto que eu já tinha um buraquinho lá de eu ficar cavando. E a gente nem ficava maluca, a gente nem ficava traumatizado, né? A gente recebia disciplina e não estamos por aí matando os outros, não. E aí o que acontece? Eu ficava lá, chorando, e o que pensava? A minha mãe não gosta de mim, ela não quer me ver feliz, por isso que ela me proíbe dessas coisas. Minha mãe estava salvando a minha vida. A minha mãe devia estar conversando com alguém, dizendo assim, meu Deus do céu, que perigo que ela passou. Eu tenho que dar um jeito de nunca... Eu saí da aula, fui para a casa da minha colega, não tinha telefone para ficar se avisando, né? Mãe não controlava a vida dos filhos, porque não tinha celular. E aí, a minha mãe esperando. E eu lá, eu me empolguei, o tempo passou, estava bom. Quando eu cheguei, ela disse, olha, você vai ficar de castigo, não vai sair por aí andando sem me pedir permissão. Eu mando nas suas pernas, suas pernas só vão até onde eu disser que ela pode ir. A minha mãe não queria me ver feliz. Minha mãe não queria me ver feliz, ela me odiava, ela não queria que eu me divertisse, que eu me sentisse bem. Certo? E a minha mãe estava salvando a minha vida. Então não interessa a Deus nos fazer sofrer. Interessa a Deus que a gente fique bem. E aí quando Ele quer que a gente fique bem, a gente detesta. Porque a gente não entende. A gente entende só que Ele não gosta de mim. Aquilo que Ele tem medo que eu seja igual a Ele. Né? Então Ele está rivalizando comigo. Então a gente acha que Deus interessa que a gente sofra. Deus não interessa que a gente sofra nada. Então agora que Ele fez a exortação, Ele vai fazer a exposição. E Ele vai mostrar qual foi a função do sacerdócio até então. Qual era a função dele? Para que servia o sacerdócio? E é isso aí que leem lá no livro, no dia da ordenação dos presbíteros. Né? Ele tinha que ser separado dos homens. Para ser santo, tem que ser separado. Então, o Levítico 21, você fica absurdo, é um absurdo de tudo que o sacerdote tinha que rejeitar para poder ser sacerdote. Ele não poderia ir para o funeral nem da própria mãe. Tudo tornava o sacerdote impuro. Ele tinha que ser totalmente separado. Separado das pessoas. Para poder servir a Deus. Tinha que ser livre das impurezas. Aí ele tinha que fazer a oferta pelo pecado. Primeiro de si mesmo, que era um pecador. Depois dos outros. É o sacerdote levita. Ele era fraco e por isso ele compreendia as fraquezas das pessoas. E ele não tinha direito a essa honra. Ninguém poderia fazer de si mesmo o sacerdote. Chegar e dizer assim, nem nas religiões pagãs poderia chegar e dizer assim, eu vou ser o sacerdote. Não, tinha que ter alguém que é apóstolo, que é uma pessoa autorizada, um representante autorizado e qualificado, se eu quero. Ninguém pode chegar para mim e dizer assim, aí eu vou lhe representar. Eu digo, não. Quem escolhe o representante sou eu. Eu que escolho meus representantes. Eu que dou a autorização. Eu que escolho para quem que vou dar uma autorização para agir no meu nome. Então, ninguém... Eu disse ali naquele auditório, o pessoal riu. Um dia que eu dei uma palestra sobre a carta aos Hebreus, o sacerdócio na carta aos Hebreus. Quando você terminar o curso de teologia, eu disse, quando você terminar o curso de teologia, você faz a formatura, você passa na secretaria e pega o seu diploma. É isso que você tem direito. Agora, ter direito a ser mediador entre Deus e a criatura, você tem que saber se Deus lhe escolheu e o discernimento tem que ser comunitário. O discernimento não é feito só por você, não. A igreja tem que dizer, não, esse aqui a gente reconhece que ele está sendo chamado para essa função. Então, veja bem aqui. Se eu olho isso aqui, Jesus é separado do pecado, quer dizer, se o objetivo do sacerdote ser separado das pessoas,
era para ele ser puro, para poder servir a Deus, para poder realizar o culto. Jesus não pecou. Então, nesse sentido, ok. Mas ele vivia entre os pecadores. Jesus faz o contrário. Então, eu não posso pegar essa passagem bem aqui para uma ordenação, a não ser que eu explique. Olha, gente, lá no Antigo Testamento não podia ter contato com o pecador. Mas Jesus é diferente. Ele não faz é pecar, mas ele vive no meio dos pecadores. Então, o sacerdócio dele, em vez de tirá-lo do meio do povo para colocar para o serviço de Deus, não, faz jogá-lo no meio do povo, porque com Deus ele já estava antes de vir para essa terra. Com Deus ele já estava. O que ele foi? Foi tirado daquele mundo espiritual e jogado nesse mundo aqui da criatura, para estar no meio da gente, que é pecador. E ele foi para onde estavam os mais pecadores, que é para dizer que não tinha ninguém que tivesse excluído disso, não é? A oferta que ele fez não foi pelo pecado de si mesmo, mas a vida toda dele foi uma oferta por nós, a vida inteira, tudo que ele disse e faz. Ele, sendo um de nós, compreende as nossas fraquezas, e ele mesmo não se atribuiu essa honra. Quem disse tu és eternamente sacerdote, segundo a ordem do rei Melquisedeque, foi Deus. E por favor, não me pergunte nada de Melquisedeque, fica para depois. A pessoa quer que em 2 minutos eu diga assim, o que é Melquisedeque? Passei 4 anos para saber quem era Melquisedeque. Não me peça para dizer em 2 minutos. Pelo amor de Deus, não me faça pergunta difícil. Então, o sacerdócio de Cristo vai muito além disso. Embora ele siga esses critérios, que era comum para o sacerdote, não é isso que ele faz, não. Vai muito além. Primeiro, é espiritual, não é carnal. Ele não é sacerdote porque nasceu da tribo de Levi. Uma vez eu vi uma pessoa dando uma explicação. Eu já falei para vocês, disse que Deus colocou lá um cromossomo, lá, o DNA dos levitas lá na... Não, é exatamente, o sacerdócio dele só é possível superar o sacerdócio antigo porque ele não é levita. Porque se fosse, era um sacerdócio como era o sacerdócio antigo. É conforme Melquisedeque, é outro tipo de sacerdócio. O sacerdócio de Melquisedeque não é igual ao sacerdócio levita. E depois a gente vê como é o sacerdócio de Melquisedeque. A oferenda que ele fez, o Corban, foi a vida inteira. Diz que a vida dele foi uma oferta e foi submissão, que é o oposto do pecado. Que o pecado é arrogância, é orgulho. A vida dele foi submissão. Aprendeu a obediência, o oposto de Adão. Olha, Adão... Aquela parábola é tão bonita, gente, aquela coisa de Adão. Não sei porque que as pessoas fazem tanta loucura com aquele texto. É colocado o homem numa situação maravilhosa. Você sabe o que é um jardim, um pomar, com 4 rios, com tudo, para quem mora no deserto da Judéia? Você não tem noção do que é isso. Então, aquilo ali é o oposto do que a pessoa vive no dia a dia. Tendo tudo à sua disposição. O amor... O Adão não estava sozinho, estava lá a Eva. Tem o amor. Alguém corresponde com amor a ele. Ele tem com quem dialogar, tem alguém que é de igual dignidade. Está em harmonia com a natureza. Está tudo. Isso aí é, como diria Carlos Mestre, não é saudade, isso é esperança. Quer dizer, isso é a coisa que está para frente. O que ele fez? Podia ter aprendido a obedecer com tudo de bom, né? Desobedeceu. E o novo Adão obedeceu com o sofrimento. Né? A vida de Jesus não foi fácil. A vida de Adão era beleza, não aprendeu a obedecer. A vida de Jesus foi dificílima e ele obedeceu. Mas a vida só dá valor que é difícil, né? Pois é, faz parte do ser humano. Né? E o pior é que a gente reclama. Mas a gente dá valor. Sabe por quê? Porque nós viemos com essa coisa de conquista. Nós temos dentro de nós uma vontade de conquistar espaço, de vencer desafios, de vencer barreiras, não é? Deus colocou isso para a gente poder atravessar o deserto. E aí ele é a consumação do processo. Ele é a causa da salvação, ele está desde o início, ele sabe o propósito de Deus, ele sabe o que Deus quer e ele completa o que Deus sempre quis. Então ele é a causa e ele é a plenitude
da salvação. Tá tudo bem até aí? Então tá. Bom, eu tenho ainda espaço para perguntas. A gente tem uns 15 minutinhos para comentar, ou para... Podemos voltar em alguma coisa aqui, né? E aí? Esse desânimo para avançar no deserto, esse desânimo está discutindo os hebreus em avançar pelo deserto, se traduzir também pela falta de fé? Que eles não avançaram. Estou perguntando sobre a questão do não avançar e a fé, né? A fé é também fidelidade. A mesma palavra significa fé e significa fidelidade. Então, o não avançar é desacreditar de Deus, desacreditar do que está à frente. Tem muito a ver com a falta de fé. Quer dizer, é porque eu não confio no que Deus disse, porque o que Deus disse permanece como promessa. Eu ainda não vivo, então quem me garante? O Josué, que entrou lá na terra prometida, quando ele voltou, ele disse assim: gente, eu garanto, é aquilo mesmo, nós temos é que avançar. Mas o povo queria era matar Josué, e disse: não, nós não vamos. E aí quando Jesus veio, disse: gente, vamos, né? Vamos lá. Mataram Jesus, que é o outro Josué, né? Então tem a ver muito com essa questão da fé, que eu desacredito de Deus, eu não confio em Deus, eu não dou crédito à palavra de Deus, que é a mesma coisa que Adão viveu. Se você come desse fruto, quer dizer, se você, é só uma forma de dizer uma coisa boba, é uma coisa que você pensa no texto, é uma coisa de criança. Você tem tudo aqui à sua disposição, só isso que você não pode, pois o que eu quero é o que eu não posso. Certo? Aí as pessoas transformam isso numa maçã, né? O termo maçã entrou aí por causa da palavra malus. Malus em latim e maçã é escrito do mesmo jeito, né? Quando